Santo Antônio não é de Lisboa e Santo Antônio não é de Pádua. Santo Antônio é do céu. E nós sabemos disso, né? Nós temos um grande intercessor, um grande protetor no céu, junto a Deus. Intercedei a Deus por nós, Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para este nosso terceiro dia da trezena de Santo Antônio. Esse ano a trezena acontecendo aí de uma maneira um pouco diferente, né? Em razão de estarmos impedidos temporariamente de nos reunirmos na igreja, nas tradicionais barraquinhas, para juntos rezarmos e festejarmos o nosso padroeiro. Mas não é por isso também, né, que deixaremos de prestar a nossa homenagem, de demonstrar a nossa devoção, fazer as nossas orações e principalmente pedir a intercessão de Santo Antônio, né, para que tudo isso passe com a maior brevidade possível, para que a gente possa voltar a frequentar as missas e receber e participar dos sacramentos, né, com a normalidade com que comumente é feita. Então, hoje, né, nós iremos tratar de um tema, né, que é Santo Antônio, o mestre sábio da verdade. E falar disso, né, é falar da própria vida de Santo Antônio. E eu gostaria aqui, já nessa introdução, de contar alguns detalhes que eu acho interessante da vida de Santo Antônio e que servem para nós, né, como um edificador da nossa fé. Certamente a nossa devoção aumenta, né, e faz parte de nós que temos ele como padroeiro conhecer um pouco mais da sua vida. Então, Santo Antônio, né, originariamente chamado Fernando de Bulhões, ele nasceu em Lisboa no dia 15 de agosto do ano 1195, no final do século XII. Né? E ele era filho de um casal de nobres portugueses, Martinho Bulhões e Teresa Taveira. Era filho único, né? E desde a sua mais tenra idade sempre demonstrou um grande apreço pelas coisas de Deus. Santo Antônio morreu jovem, morreu em Pádua no dia 13 de junho do ano de 1231, aos 36 anos de idade. E é daí que surge, né, a dupla, né, atribuição a Santo Antônio. Alguns, né, Santo Antônio de Lisboa, para outros, Santo Antônio de Pádua. Mas para resolver esse dilema aí, o nosso querido São João Paulo II, a época em que ainda, né, era Papa, ao se dirigir até a catedral em Pádua, construída em homenagem a Santo Antônio, e de fazer ali um pequeno momento de oração, ele se levantou, né, e disse o seguinte: olha, Santo Antônio não é de Lisboa e Santo Antônio não é de Pádua. Santo Antônio é do céu. E nós sabemos disso, né? Nós temos um grande intercessor, um grande protetor no céu, junto a Deus, né, que pega as nossas preces e leva carinhosamente, né, até Jesus, até Deus, né, ele que muitas vezes teve o menino Jesus em seus braços, né, tem essa intimidade com Deus ao longo de toda a sua vida. E isso só foi possível, né, nós só temos esse intercessor no céu, porque Santo Antônio, né, teve a sua vida dedicada a Deus. Santo Antônio teve a sua vida com uma grande intimidade, com uma grande experiência de Deus. Ele pegou bem a fundo aquele trecho das Escrituras que está lá, né, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, onde que nos fala, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, Santo Antônio, conhecendo essa verdade, ele se tornou aí esse afamado pregador do Evangelho, esse grande pregador do Evangelho, conhecido mundialmente, né? Nós sabemos, inclusive, que ele teve ali o seu aparelho fonador, sua língua, a sua garganta, preservada, né, incorruptos. Foram encontrados, né, nos seus restos mortais, né, essas partes do seu corpo estavam lá, né, sem qualquer vestígio de decomposição. E isso nos mostra que, de fato, ele era um grande pregador do Evangelho. Mas antes de pregar o Evangelho com a sua palavra, antes de, né, conhecer o dom da palavra, e aqui um detalhe, né, Santo Antônio, ele passou por muitos mosteiros, ele entrou para a vida monástica aos 15 anos, e ele só veio a começar a pregar o Evangelho aos 27 anos, né, numa ocasião em que ele e os seus amigos ali, né, do mosteiro se dirigiram a uma ordenação, né, na cidade de Forli,
na Itália, e Itália mesmo, deixa eu confirmar, isso, na Itália, né? E chegando lá, era comum que o bispo da celebração ali, o chefe da celebração, pedisse, né, convidasse alguém, né, que estava visitando ali para poder fazer um discurso de exortação, um discurso ali, né, realmente para mostrar àqueles ordenados, os futuros clérigos, a responsabilidade que eles estavam assumindo. E aí o bispo, né, que coordenava ali os frades e monges ali, amigos de Antônio, né, não pôde aceitar, não se sabe o motivo, ele não aceitou, e nenhum daqueles que eram costumeiramente pregadores da palavra também não aceitaram. Né? Então, por inspiração divina, certamente, o bispo se dirigiu até Antônio e ele, né, ali meio com receio, meio que com medo, mas obediente à vontade, ao chamado de Deus, à sua vocação, ele pediu a bênção do bispo, pediu a proteção de Deus, subiu no púlpito e encantou a todos com uma maravilhosa pregação. E dali em diante, né, Santo Antônio pregou a verdade do Evangelho, né, nos 4 cantos do mundo, aí ficando muito afamado. Mas antes disso, ele pregou o Evangelho com a sua vida. Santo Antônio teve uma vida silenciosa. Santo Antônio teve uma vida, né, reclusa ali no claustro, muitas vezes solitário, meditando a palavra, aprofundando nas Escrituras. E uma vez cheio desta verdade, uma vez impregnado pelo cheiro, pela luz divina, Santo Antônio sai mundo afora para evangelizar. E ali, né, repleto da verdade, ele o que fazia era, né, jogar por terra toda a mentira que ele encontrava pelo caminho. Santo Antônio ficou conhecido como o martelo dos hereges. Né? O herege é aquele que comete a heresia, é aquele que pega a sã doutrina católica, é aquele que pega aquilo que nos ensina a Santa Igreja, né, e deturpa, né, e transforma aquilo ali numa mentira. E Santo Antônio batia de frente com eles, conhecedor da verdade, né, atento ao que Pedro escreve lá na sua carta, né, lá no versículo 3, 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, perdão, né? Antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. E Santo Antônio fazia isso, conhecia como ninguém as Escrituras, sabia interpretá-las, e uma vez, né, apresentada a verdade àqueles hereges, àqueles que estavam nas trevas, assim como o sol, que quando surge pela manhã dissipa toda a treva, dissipa toda a escuridão, a palavra de Deus trazia de volta a luz, trazia de volta a verdade, aqueles que estavam há muito tempo perdidos ali, né, em falsas doutrinas, em falsos caminhos, caminhando ali por lugares tortuosos. Ninguém, nada resiste à verdade. E Santo Antônio mostrou isso de maneira magistral, mostrou isso com a sua vida, mostrou isso, né, com a sua palavra. Né? Ele pregava até aos peixes quando os hereges não queriam escutá-lo, porque por vezes a verdade dói, nós temos esse ditado, né? Mas a verdade também liberta. Quando a verdade aparece, ela mata o egoísmo, ela mata, né, todo o sentimento de mesquinharia, ela mata a insegurança e ela traz a luz para a vida daquele que a aceita. Né? A pregação de Antônio convertia porque a boca de Antônio falava daquilo que o seu coração estava cheio. Ele estava cheio de Deus e ele levava Deus às pessoas de maneira muito tranquila, de maneira muito serena. Ele sabia falar, né, de maneira rebuscada, né, àqueles que eram mais intelectuais, mas também falava de maneira simples àqueles mais humildes e pobres, e isso encantava o coração de todos. Então que nós, a exemplo de Santo Antônio, possamos estar preparados, possamos, né, nos ater ao estudo da palavra de Deus, possamos buscar realmente cada vez mais essa intimidade com Deus, para que assim possamos também trazer pessoas de volta à luz. Podemos contar com a intercessão deste grande santo que certamente nos auxiliará nessa missão que também é confiada a nós. Que Santo Antônio nos abençoe e que tenhamos uma santa trezena, que ele seja o nosso fiel intercessor ao longo destes dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.